Olá, estamos começando a nossa live de hoje, como prometido. Como eu sempre digo, somos diferentes daquele, o Mandrião, né? E agradeço a todos vocês, nós já somos a 477 mil inscritos no meu canal. Puxa vida, muito obrigado mesmo. E sempre refaço aquele convite, que é um convite diário. Se você não se inscreveu ou se inscreveu e gosta do canal, indique o blog do Vila, Marco Antônio Villa, ative as notificações, né, que é aquele sininho, utilize como vocês se utilizam muito bem da página dos comentários e coloque like no que vocês gostaram. Lembro que postamos a excelente entrevista do ministro Aires Brito. Nota 10, é uma aula de humanismo, de construção, de literatura, de uma reflexão jurídica, mas que transcende o juridiquês, né? Tá em outro plano, muito bom, tenho certeza que vocês vão gostar. Acesse, postamos por volta da meio-dia, mais ou menos, tenho certeza, né? Lembro também que no www.cursosdovila.com.br, né, temos lá os nossos cursos de história, e o primeiro, eu estou dizendo no plural, porque tem um, mas nós vamos postar outros, é o História da Ditadura Militar no Brasil. E que no dia 17 de junho, quarta-feira, 20 horas, tem a aula, a discussão sobre a história política das constituições brasileiras, o que é constitucional, o que é inconstitucional, como isso se colocou ao longo da história do Brasil em quase que 200 anos da nossa história, tá? Então acho que esses são os avisos, só para não esquecer. Hoje o Brasil tem uma notícia muito triste, né? Já passa de 800 mil casos oficiais, eu estou usando o UOL como fonte, e registra 1.239 mortes em 24 horas, e o Brasil passou de 40 mil mortos. 40 mil. Eu lembro quando me perguntaram, alguém tinha, um amigo há cerca de 2 meses, 3 meses, 2 meses e meio atrás, eu falei, olha, a estimativa mais otimista, entre aspas, falava em 45 mil mortos. Nós já estamos com 40 mil, estamos no dia 11 de junho, e muita gente com quem eu converso, especialista, diz que a situação, o pico vai ser o mês de julho. Meu Deus do céu. E foi visto como algo, isso que me causa profundo estranheza, como algo absolutamente natural. Não vi protestos, não vi protestos nas redes, cobranças em relação ao presidente da República, ao Ministério da Saúde. Foi como se fosse um dado da natureza, como se fosse uma explosão, aí, uma erupção vulcânica, né, que é um dado da natureza, incontrolável pela ação humana. Não é o caso em tela, né, que é uma tragédia anunciada, prevista. Vocês se recordam que como tudo começa na China, vem chegando paulatinamente ao Brasil, nós não construímos as condições adequadas para esse enfrentamento, e agora passamos por essa situação terrível. Hoje até teve uma boa notícia aqui em São Paulo, que o Instituto Butantan, junto com um laboratório, uma empresa chinesa, estão pesquisando já na 3ª fase uma vacina para o coronavírus. Essa é uma boa notícia, é verdade, é uma boa notícia, mas porém algo que só vai se materializar como vacina, tudo indica, pelo que eu entendi da exposição, só no ano que vem, né? Só no ano que vem. Portanto, nós temos ainda um longo percurso que envolve a questão do isolamento social, todas aquelas regras que foram quebradas, inclusive hoje em São Paulo, em vários locais do Brasil, né? Pelas pessoas. Então ninguém está levando nada a sério. Por quê? Porque o exemplo vem de cima, e o exemplo vem do Bolsonaro, e o Bolsonaro reafirma sistematicamente, desmoralizando todas as indicações, não são sugestões, são determinações, são os protocolos das autoridades sanitárias. E nós vivemos, portanto, essa situação terrível. Nós estamos já chegando ao 2º lugar, estamos nos aproximando, então, acho que amanhã, infelizmente, no mundo, né, suplantando o Reino Unido, aí só lá frente os Estados Unidos, e a situação, a tendência é se agravar mais, porque diz, indo para o interior do Brasil, para outras áreas, para as comunidades indígenas. Em suma, é uma situação terrível, mas a impressão que dá quando você vê esse cenário, aqueles três pontos que a gente sempre fala, né? Esse é o da crise sanitária, que o Brasil parece que se acostumou com a epidemia, acha isso absolutamente natural, as pessoas, ninguém está levando a sério, e a situação cada vez mais grave. Por outro lado, nós sempre acentuamos a questão econômica, né? Sempre falamos da gravidade. Como hoje é feriado no Brasil, não funcionou, evidentemente, a Bolsa de Valores em São Paulo, mas nos Estados Unidos não é. E no índice Dow Jones despencou 6,9%. 6,9%.
Terrível, 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 terrível. E a tendência, eu quero ver, quando abrir a Bolsa no Brasil, como é que vai ser a repercussão. Quer dizer, a situação econômica mundial e brasileira em especial, é muito grave, situação econômica. Ninguém fala sobre a discussão, os partidos, as grandes... Ninguém está falando. É claro, você tem um artigo ali, uma coisinha colar, mas nada que se configure num movimento, em uma ação orgânica para enfrentar essa situação caótica no campo econômico que está aqui presente. Parece a história do coronavírus. A gente sabia que ele estava vindo e ninguém levando a sério, até ele ter chegado ao Brasil. A mesma coisa em relação à situação econômica. A situação econômica é grave e vai ser gravíssima até agosto, até setembro, e vai se aprofundar. Teremos a maior recessão, e nós falamos todo santo dia da história econômica do Brasil republicano, caramba. Mas ninguém está dando a mínima atenção. Puxa, vamos quebrar milhares e milhares de micro, pequenas, médias empresas, vamos quebrar tudo. Ontem nós citamos a questão dos investimentos da Alemanha no Brasil. O quadro está aí, né? Não adianta esconder. Aí vem aquela poliana econômica, agora, mas vai ter uma recuperação muito rápida. Lembra em V, que nós comentamos? Vai ter nada. Os indicadores são opostos. São opostos que estão aparecendo. Mas eu não vejo a ação da elite política, debates, partidos políticos. E olha, dinheiro não falta, hein? Tem dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, tem aquelas estruturas nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional, assessores saindo pelo ladrão. Tem gente pra diabo. Então o que falta é disposição de luta, né? Ousar lutar, ousar vencer, né? Aquela velha história, mas não há disposição nenhuma. Há uma paralisia, uma preguiça, a impressão que dá, né? E no enfrentamento do grave problema sanitário e do grave problema econômico, e que os dados vão se refletindo. Hoje parece o coronavírus não entrou não é feriado para o coronavírus. O coronavírus não respeita feriado, não respeita sábado, não respeita domingo. A impressão que dá é que as pessoas falam assim, não é feriado, vamos emendar quinta, sexta, sábado, domingo, o coronavírus vai dar um tempo. O coronavírus não dá tempo, caramba. A crise econômica não dá tempo. Essa inércia vai aprofundar ainda mais a crise sanitária, ainda mais a crise econômica, né? E dá um certo desespero. Vocês me desculpem, eu estou compartilhando com vocês, mas é um desespero, porque você está vendo a coisa acontecer. Agora, quem não está desesperado? Ele, claro, acertou, o Mandrião. O Mandrião, eu estou com a agenda presidencial, para vocês verem que não estou lá, mania de perseguição. Por uma situação, você acha que na Segunda Guerra Mundial, o Churchill, vamos pegar o Churchill, pode pegar o Roosevelt, vamos pegar o Churchill, vai. Tinha feriado? Tinha sábado, tinha domingo? Não tem, né? Nós estamos numa situação terrível de guerra, no maior desastre econômico da história do Brasil. O que fez o Mandrião? Agenda presidencial, dia 11 de junho, sem compromisso oficial. Não fez nada. Ontem eu peguei o Mandrião, quarta-feira, estava olhando a agenda, só para pegar o dado. A agenda, ele começou, sabe que hora trabalhar? Está aqui, ó. Pode entrar. 10 da manhã, o Mandrião. 10 da manhã, a primeira ação que ele teve que trabalhar. Aí ele parou de trabalhar às 11h40, a meio-dia, 2 horas. Sabe quantas horas para almoçar? 2h15. O próximo era só às 14h15, parou meio-dia. E sabe até que hora ele trabalhou? Você acha que ele foi até 7, 8, 9 horas da noite? Não, 5 horas da tarde. É ou não é, Mandrião? Na terça-feira, no dia 9, só para dar uns dados, né, para vocês verem como ele trabalha com dado concreto, só fanático que não quer ver, e fanático não nos interessa, porque eles estão em outro campo. Ele teve o almoço na terça-feira, ele parou de trabalhar às 11h30 da manhã, sabe que hora ele voltou a trabalhar à tarde? Às 15h10, às 3h10 da tarde. O que é isso? Não, queria que você me explicasse se você na vida já teve quase 4 horas de almoço. Só isso. Então, na terça-feira, ele teve, o último compromisso terminou às 11h30 e o próximo era às 15h10. Puxa vida, é inacreditável, tem 4 horas de almoço, quase 4 horas de almoço. Nem o Luís XIV,
daqueles grandes banquetes do absolutismo francês, almoçava 4 horas. 4 horas! O Mandrião, 4 horas! Né? E sabe que hora ele parou de trabalhar, o Mandrião? Nessa terça-feira, está aqui, 5h30 da tarde, 17h30. Não, alguém pode dizer assim, é melhor que ele trabalhe menos, porque ele faz menos maldade, menos burrado, o incitatus, né? Comete menos asneiras, o aloprado, o criminoso, o marginal, né? Pode ser que você tenha razão. Agora, é inacreditável um presidente da República mandrião como esse. Não trabalha. Ele ficou 30 anos sem trabalhar. 2 como vereador, 28 como deputado federal e saiu com desonra do exército. Esse homem não trabalha. Isso que eu quero falar para alguns ainda que não conseguem ver. O homem, simplesmente isso daqui é mandrião mesmo, não estou chutando, inventando. É inacreditável. Nós, na maior crise da história do Brasil, o homem almoça 4 horas. Deve ser, lembra quando ele diz a Constituição sou eu? Então eu citei o Luís XIV. É o Luís XIV de hospício. Pô, mas nós não somos para ser governados por um aloprado. Mas hoje nós temos aloprados na presidência. E no ministério, cheio de aloprados. Falando em ministério, hoje sempre tem, né? Meu Deus do céu, né? Que vergonha, que tempo pavoroso, né? E nomeou o ministro criou o Ministério das Comunicações, né? Ampliou mais o ministério, descumprindo tudo o que ele tinha dito, e os bobalhões acreditaram na campanha eleitoral. Um tal de Fábio Faria. Esse Fábio Faria é um sujeito inexpressivo. Se você procura um discurso do Fábio Faria, algo relevante para o Brasil, procure, passa um pente fino, não há nenhum. Uma discussão importante que esse Fábio Faria participou, uma parte parlamentar, uma parte é quando você interrompe o orador, uma ação administrativa, nenhuma. O que ele fez? Usava verba pública, lembra, para pagar passagem para a mulher da namorada, para a mãe da namorada. Lembra? Adriane Galisteu, eu lembro. Ele pagou, a senhora não sabia, coitada. Viajou, com verba pública. E ele é considerado agora um gênio da raça hoje. Até pelo Rodrigo Maia. Isso agora o Bolsonaro está começando a fazer política. Elogiaram, disse que ele vai estabelecer uma boa relação com os meios de comunicação tradicionais e no parlamento vai estabelecer uma boa relação com os parlamentares, com o Congresso. Mas quem é ele? Quem é ele? Casou com a filha do Silvio Santos. É esse o mérito dele? Quem é Fábio Faria? O que ele fez? Que artigo ele escreveu? Que lei ele patrocinou? Não fez nada. Mas está todo mundo otimista. Eu falo, pô, então eu tô doido. Um país com 40 mil mortos, né? com 800 mil casos oficiais de Covid, oficiais, fora os subnotificados. E o pessoal está alegre com o Fábio Faria, que não acha problema nenhum. Olha que grande republicano, hein? Grande pessoa, hein? Ele, o Mandrião nomeou, dizendo que pela vida que ele tem junto à família de Silvio Santos. Está no Estadão. Ele foi nomeado porque, segundo o Mandrião, casou com a filha do Silvio Santos. Vai controlar dinheiro de propaganda, muito dinheiro. E tem gente atrás dessa grana, hein? Muito dinheiro, né? Ele não acha nenhum problema de conflito de interesse, esse Fábio aí Faria, que nunca fez nada. Não há nenhum conflito de interesse entre ele ser casado com a filha que tem uma concessão de televisão, toda a grana que ele vai receber e a fiscalização que o ministério dele faz da TV, do qual a sua mulher é uma coproprietária. Estranho, né? Estranho. Não há nenhum conflito de interesse. Inclusive foi até elogiado pelo Rodrigo Maia. É brincadeira. E com isso, como não acontece nada, você entrega a iniciativa política para o Mandrião. E o Mandrião se acha o rei da cocada preta, o gênio da raça. Né? Porque nomeou um sujeito desse, um Pacheco, que ninguém nunca fez nada. Né? E é considerado um grande articulador político. Eu desafio esses jornalistas, esses analistas chinfrins, aí, me apresentarem
3, 4, 5 articulações políticas feitas por esse cidadão. Não tem nada, nada, nada. Ele era lulista até ontem, depois dilmista. Agora é o quê? Bolsonarista? É ridículo, que país é esse? Que país é esse com 40 mil mortes e ninguém fala sobre isso? E estão falando da genialidade do Fábio Faria. Meu Deus do céu. Aí, e para ver como eles... E o que acontece? O Bolsonaro continua o mesmo. Né? E, por exemplo, o Itamaraty recebeu uma mensagem, dia 16 de junho, a Fundação Alexandre Gusmão, o Beato Salu, que continua destruindo o Itamaraty, o Beato Salu convidou o tal de Dom Bertrand, e o pior que no convite, ele é tratado por Sua Alteza Imperial. Ele se proclamou Sua Alteza. Sua Alteza Imperial. Sabe, é um rei de escola de samba, imperador, ele se proclamou, parece o príncipe, aquele. Príncipe de escola de samba, agora nós temos um imperador de escola de samba, Dom Bertrand. E é tratado no convite oficial pela Fundação Alexandre Gusmão. Que vergonha! Eles continuam solapando, destruindo o Estado Democrático de Direito, né? Usando toda a estrutura como um nazifascista, como eles são, para desmoralizar e dar o golpe de Estado. Porque ele continua, né, com o intuito de dar o golpe de Estado. E fica todo mundo paralisado, né? Então tem essa que eu achei realmente fantástica, essa ação do Itamaraty. O MEC tem a portaria ontem de reitores temporários. Olha, quer dizer, agora o Weintraub, o impressionante, que não sabe escrever, semi-analfabeto, mas aí semi-analfabeto no sentido que ele tem todas as condições. E leiam a revista Veja. Ele e o irmão que estão fazendo com o pai. Leiam para ver quem é essa turma, né? Essa gentalha, né? Esse daí agora está querendo tomar as universidades, nomeando ele, reitores temporários. Mas evidentemente que um reitor é temporário. Não é por toda a vida, não é vitalício, muito menos hereditário, né? Mas é isso, continua. Aí, isso só para ver como eles continuam atuando. O Aras, ontem na sessão, o Procurador-Geral da República, diz, olha, precisa tomar muito cuidado ao ler notícias. Ele estava se referindo à grande imprensa. Não às fake news, que é patrocinada pelo Bolsonaro, e toda crime criminosa, a começar por esse Carlos Bolsonaro. Então eles continuam, o curioso é que eles continuam agindo e ninguém faz nada. Isso nós só com, por exemplo, o site de Veja está dizendo aqui que os brasileiros não vão poder entrar, aqui a determinação da União Europeia, que nós falamos aqui. A União Europeia anunciou nesta quinta-feira que vai criar uma lista especial de nações que poderão fazer turismo na Europa. É provável que entre os que não poderão estar presentes lá, aos países, são 27, né, da União Europeia, estão os brasileiros. A manchete é, com pandemia descontrolada, brasileiros não poderão entrar na Europa. O que nós falamos aqui? Primeiro é a circulação dos turistas, de empresários, e depois carimbar as nossas mercadorias como de um país infectado. É isso que importa, né? A questão econômica e principalmente a questão das vidas. E nada. Eu fiquei observando. Todo mundo saiu de férias, não acontece nada. O Mandrião, esse não trabalha nunca. Você viu, almoçou um almoço de 4 horas, né? E nada. Então você fica desesperado. Eu fico realmente desesperado vendo tudo que está ocorrendo, né? Aí disseram que ele está se aproximando do Centrão com esse Fábio Faria. Quem é esse Fábio Faria? É um nada. Né? E é que é uma grande jogada política, ele está trazendo o Centrão para isso, para aquilo. Pô, o que é isso? Deixa de ser garganta de aluguel, né? Microfone amestrado ou polianinha. Pô, vamos ter um pouco de seriedade na questão analítica. E aí? Como é que nós vamos sair dessa? Essa acho que me parece a grande questão. Eu acho que nós vamos sair dessa, diferentemente de 1992 e de 2016, Fernando Collor e Dilma Rousseff, por um outro caminho. Há uma paralisia da elite política no Congresso. A sociedade civil está paralisada, também explica-se, né, pela impossibilidade de manifestações. Ao menos domingo já teve aquela primeira, mas há dificuldades na questão, precisa ter o isolamento, tudo aquilo que nós já falamos e não vamos repetir. A impressão que dá é que o jogo não vai ser jogado inicialmente nas ruas ou no parlamento. O jogo vai ser jogado na Praça dos Três Poderes, mas num outro prédio, o menor deles, o Supremo Tribunal Federal. Vai ser ali que vai ser jogado o jogo, né?
No site de Veja tem uma informação muito importante. Após afirmar pela internet ter dado acesso às partes envolvidas no inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes entregou a alguns dos investigados um anexo da investigação comandada por ele no Supremo Tribunal Federal. Os advogados do Luciano Hang, o Zé Carioca, que por sinal está caladinho, né? Foi chamado de Zé Carioca, foi chamado de Ravan, quer dizer, o cara não sabia nem o nome dele, foi chamado de ignorante, etc. Silêncio absoluto. Abre parênteses também. E além do Bolsonaro, né, ter sido chamado de prevaricador, corrupto, não falou nada. E os militares de covarde, todos calados. Eu acho que o pseudo-filósofo sabe dos podres de toda essa turma, hein? Mas vamos lá. Os advogados de Luciano Hang, Otávio Oscar Facuri e Bernardo Kister, deve ser Kister, porque é um com trema, né? Receberam 370 de um total de 6.357 páginas do processo. Há dezenas de folhas com prints de tweets dos investigados, muitas delas com críticas às entidades do STF e do Congresso. Está mal escrito que o STF não é uma entidade, né, nem o Congresso, mas tudo bem, vamos em frente. 6.357 páginas. Aqui que está o cerne da questão. Aqui, tanto que ele tentou até se aproximar, o Mandrião, usando pessoas, aqui, o centro do crime está aqui. Se antes era uma Fiat Elba, 1992, Pedaladas, 2016, aqui é fake news. E o jogo está sendo jogado no Supremo Tribunal Federal e de forma diferente. Porque no jogo político, você joga com a política, no campo da justiça, com os autos do processo, né? É aquela história, o que não está nos autos do processo não está no mundo. Eu não vou citar a frase em latim, porque senão o Cícero, que está lá no céu, vai falar, esse bárbaro fala muito mal latim, então eu vou ficar em português, né? Então a questão toda é que está sendo, aqui que é o jogo. E esse é o temor, porque eu tenho certeza absoluta, que a segunda fase desse processo vai ser a prisão do Carluccio. E tem de prendê-lo, porque ele é o elemento chave nesse processo de fascização da política brasileira. Esse golpe de Estado, patrocinado pelo marginal Bolsonaro, que está sempre à margem da lei, pelo criminoso Bolsonaro, porque ele comete sucessivos crimes contra a Carta de 88, passa por um conduto central, que são as fake news e a desmoralização das instituições, das pessoas, injúria, calúnia, difamação, para preparar o terreno para os fascistas tomarem o poder. É esse. E ele é um elemento chave, esse Carlos Bolsonaro, né? Que tem, mesma coisa que os irmãos, é uma quadrilha, um orcrim, né? É o instrumento, portanto, do pai. E ele tem de ser preso. E por que ele tem de ser preso? E na segunda fase, porque um ministro anunciou, essa era a primeira fase, e já tem 6.357 páginas do processo, né? A segunda fase vai ser, depois de avaliar tudo que foi detido e com os deputados estaduais, federais, todas aquelas pessoas, etc. Tudo que foi recolhido, aquilo vai ser analisado por computadores, celulares, etc. Né? Espero que as transferências eletrônicas, que esses maus empresários daquelas sociedades, eu nem sei os nomes aí, eu não sabia. Tem 171, parece uma sociedade, acho que leva até o nome do Brasil, não sei, tem uns números aí, 170, 50, sabaléu, né? O que é 51, tem uma boa ideia, não sei. Bem, mas acho que é 171, se não me engano. A questão toda é que a segunda fase vai pegar esse pessoal e vai pegar gente mais de cima dos maus empresários, que deu muito dinheiro, segundo Anselmo Góes, né? Sempre retomo, falo, 2 milhões de reais por mês de Caixa 2 para sustentar, acho que parte dessa quadrilha, dessa orcrim. Aí é que vai ser a grande questão. Aqui é que está. E aqui não adianta. Não adianta tergiversar por chamar Fábio Faria de gênio, tentar cooptar os canais religiosos da Igreja Católica, ou dos evangélicos, ou desses programas populares. E nós temos de discutir isso, e não como o PT queria fazer. Né? Que era semelhante a isso, de controlar esses meios de comunicação, né? Não, mas temos de discutir. Não é possível ter canais abertos. Compare com a Inglaterra, ter canais abertos com esse nível e que é usado politicamente a serviço de interesses que não são interesses de todos, né? É interesse da nação, aqueles programas policiais neofascistas, isso tem de acabar. Né? Mas isso mais para frente. Mas o que interessa é que isso não vai dar certo. Ah, mas ele é um grande articulador. Que grande articulador? Quem é esse cara? Nada. Não adianta querer esconder.
o que nós temos é os 40 mil mortos, 800 mil casos, a tragédia econômica, que vai se aprofundar, vai se agravar. Assista a entrevista de Delfim Neto, né, no nosso canal. E aí, você tem tudo isso, mas esses são fatos que estão ocorrendo, que continuam, a tragédia econômica continua. Infelizmente o coronavírus não para assistir o que está acontecendo, né? Ele vai avançando. Mas a questão política que tem de enfrentar a crise político-institucional, a crise econômica, a crise sanitária. Mas esse primeiro tempo desse jogo, né, vai ser decidido no Supremo Tribunal Federal. O segundo tempo pode ser, depende até da situação sanitária, sejam as ruas, né? Só que o custo vai ser muito alto. Quanto mais tempo a gente demora para agir, pior o custo sanitário, pior o custo econômico e a crise político-institucional. Quanto mais tempo a gente demora. Mas é aqui no Supremo que o jogo está sendo jogado. E aí de outra forma, com provas que estão nos autos do processo. Portanto, não vai adiantar tergiversar, de dizer, não, essa é uma leitura, precisa ver os dois lados. Nós temos uma mania no Brasil de ver os dois lados, né? Daqui a pouco você vai trazer um nazista e um judeu, e os dois o tema vai ser do grande debate, campos de concentração. Vamos ver os dois lados. É possível ter dois lados, nesse caso? Que nós somos com essa mania, né? Aqui, não vai ter dois lados. Vai ter as provas do financiamento dessa indústria criminosa e todos os seus efeitos. E está aí. E com bons técnicos, não aquele pessoal da CPI que é até bem intencionado, das fake news, mas eles não tinham competência técnica. Eu vi depoimentos pavorosos, tal. Esses aqui têm competência, a Polícia Federal tem competência técnica e vai pegar os criminosos da família Bolsonaro. E o primeiro criminoso que tem de ir pra cadeia, porque ele coage testemunhas, destrói provas, solto, ele continua praticando crimes, é o Carlos Bolsonaro. E aí eu quero ver a reação de quem? Do chefe da quadrilha, do chefe da Orcrim, do Mandrião. Né? Aquele que fica 4 horas no almoço, o Luiz XIV de Hospício, né? O nosso incitatus, nosso entre aspas, incitatus, essa coisa horrorosa que está aí, né? Aí eu quero ver a reação dele. Ele vai querer dar murro na mesa, não vai querer cumprir a ordem judicial, mas leia o despacho do ministro Celso de Mello sobre essa questão, né, de não cumprir a ordem judicial, que virou moda. Uma outra cidadã que estava querendo, inclusive, se exilar nos Estados Unidos, hein? A dos 300. Aquela que chega de Mitsubishi, né, com motorista particular que abre a porta para ela descer, ela sentada atrás. Quem é que paga tudo isso? Aqui pode ter a resposta. Aqui é o cerne da questão. O jogo está sendo jogado. E jogado juridicamente e legalmente no Supremo Tribunal Federal. É lá que vai ser dado o apito inicial para retirar essa quadrilha neofascista, neonazista, né? Dessa que cria essa sociedade distópica e com extremismo latino-americano, como eu sempre analiso, esses 4, né? Que criam esse mix infernal que está destruindo o nosso país. Mas nós vamos ganhar. Fica atento e vamos ficar atentos sexta, sábado, domingo, que o Mandrião vai aprontar. Se você gostou dessa live, tantas outras no meu canal, não se inscrever, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações no www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão as informações dos cursos, né? E lembro que na quarta-feira, dia 17 de junho, 8 horas da noite, às 20 horas, nós vamos fazer uma discussão sobre constitucional, inconstitucional, história política das constituições, como analisar desde 1824, a primeira até a última que está em vigência com 106 emendas à Constituição de 1988. Então, nos encontramos e assista a belíssima entrevista do ministro Aires Brito. Nos encontramos amanhã. Até.